Iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Agradecemos a presença de todos e a parceria da Unimed nesse evento. Queria saudar a presença do secretário Eduardo Stockmann, que nos brilha com a sua presença. O tema desse mês, desse café da manhã, NR1, riscos psicossociais e as implicações na sua empresa, com Roque Pugliatti, que é auditor do Ministério do Trabalho há mais de 30 anos, coordenador da revisão de inúmeras normas regulamentadoras, consultor de saúde e segurança do trabalho da Unimed Serra Gaúcha, mestre em segurança de processos e prevenção de perdas, graduado pela Universidade Sheffield, da Inglaterra, além de colunista e professor universitário. Desejamos a todos um ótimo evento e gostaríamos de ressaltar que se todos puderem responder à pesquisa, que tem o QR Code nas mesas aí, né, nas pastas, para podermos cada vez melhorar mais o café da manhã. E também, se puderem, deixar uma sugestão para o próximo mês, de um tema para o próximo mês, a gente agradece. Bom evento a todos. O que dá orgulho para uma cidade, não temos dúvida que o seu próprio povo. É orgulho no trabalho, orgulho na uva, no vinho e nas festas. De ter gente trabalhadora, de ter negócios, de ter história com H maiúsculo mesmo. A Unimed Serra Gaúcha tem orgulho de estar aqui, porque a Serra é o nosso lugar. Prazer, obrigado pelo convite, doutor Bono, o Paulo, sempre recepcionando muito bem aqui a gente, o secretário Eduardo, no sentido também do Estado, né, da Prefeitura estar presente, isso é bastante importante. A minha colega Roberta, da Unimed, a Unimed agradece. E é um assunto que todos estamos aprendendo, até eu. Né? Não é um assunto que a gente tem história na área de segurança e saúde, já tem décadas. É um assunto novo, e todo assunto novo causa preocupação, causa estranheza, causa pânico, às vezes, né, no sentido do que vai acontecer, o que está acontecendo, o que pode impactar, no caso, né, a empresa aqui das associadas aqui ao Cindy Loja de Farroupilha. Né? Então, eu vou comentar brevemente, aproximadamente uns 40 minutos, sobre esse assunto. Depois a gente abre para pergunta, para debates, no sentido de tentar esclarecer um pouquinho mais para vocês esse tema, e depois eu repasso o timing desse processo, o tempo e algumas orientações mais gerais. Fala um pouquinho da Unimed, que está fazendo também, para as empresas que têm o plano de saúde ocupacional da Unimed. Tá bom? Bom, esse assunto, ele inicia, e eu vou comentar depois, há décadas no exterior, então não é uma novidade técnica no mundo, mas no Brasil, de uma maneira regulatória, numa maneira de legislação, ele foi, por meio de portaria publicada, né, a revisão da NR1, que incluiu esse assunto, os fatores de risco psicossocial. Nós já temos um manual
Tá? É um guia, na realidade, não é um manual, é um guia. No QR Code vocês podem baixar, é só botar o celular ali que vocês baixam, quem tem celular, esse guia, até para dar uma lida, ele é muito simples, ele é bem didático. Eu vou usar algumas coisas que estão nesse guia na minha apresentação, no sentido de esclarecer. Ele não tem uma linguagem difícil, qualquer um de vocês podem ler e vão entender de uma maneira, diríamos, satisfatória o que fala, né? No sentido de também não só publicar uma legislação, mas esclarecer sobre essa legislação, o que ela significa e qual é a sua importância e qual é a sua realidade. Ok? Deu para pegar, gente? Deu, né? Deu, né? Tá. Aí vocês baixam. Depois dessa apresentação, eu vou deixar aqui para os colegas do Sindilógia, doutor Bono, e aí vocês podem, né, utilizar. Bom, a inclusão dos fatores de risco psicossocial na NR1. O que aconteceu? É um assunto que já vinha sendo discutido há alguns anos no Brasil, mas não com a visibilidade, normalmente com representações de governo, dos empresários e dos trabalhadores. Tiveram grupos de trabalho, né, nesse assunto, e aí o ano passado, em agosto, no final de agosto do ano passado, na revisão da norma regulamentadora número 1, que trata do programa de gerenciamento de risco, que muitos de vocês já conhecem, enfim, as empresas de vocês têm a necessidade de ter o PGR, veio esse tema. E esse tema, ele veio numa análise crítica que a gente pode fazer, veio muito rápido e causou uma repercussão muito grande. E também, por outro lado, com o mundo digital hoje, com Instagram, com LinkedIn, com, enfim, outros instrumentos, TikTok, sei lá, os outros, né? Isso aqui virou uma preocupação de algo desconhecido. Por quê? Porque o psicossocial é algo diferente de uma máquina, diferente de uma situação do ambiente de trabalho, né? Das cadeiras, das mesas, de outros aspectos. Então, houve quase, né, uma situação de contadores ligarem para a Unimed, lá para a saúde ocupacional, empresas ligarem toda semana, o que vocês vão fazer, eu preciso entender melhor, né? Então, e causou também uma oportunidade de profissionais, às vezes não muito ético, vendendo o terror, né? Você tem que me contratar, porque senão você vai receber multa, você vai ter problemas e assim por diante. Eu nunca vi na história, né, minha profissional, de tanto curso desse assunto e de tanto consultor desse assunto. Né? Eu nunca vi, em tudo que é lugar, eu abro o Instagram, deve ter 30, 40 todo dia dizendo risco psicossocial, né? Você tem que fazer porque não você vai ser multado e assim por diante. Então, oportunidades de mercado pegaram esses nichos, né? Então, esse assunto de desconhecimento, ele virou, né, um assunto de quase uma pandemia comercial, né? Estou errado ou estou certo? Já vendo pessoas fazendo assim, exatamente, né? Então, aí, por isso que foi lançado esse manual e depois eu comento detalhes, né? O que a norma fala? O que a NR1 fala? Ela diz o seguinte: o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os agentes físicos, o ruído, o calor, né? Os agentes químicos, produtos químicos que a empresa tem, desde um simples produto mais leve, vamos assim dizer, a um bem mais complexo, né? Os biológicos, os de acidente com máquinas, com ambientes de trabalho e os ergonômicos, né? Incluindo, está em vermelho, os fatores de risco psicossocial relacionados ao trabalho. Então, a gente tem que separar uma coisa que não é muito clara quando vocês escutam os marqueteiros vendendo esse peixe, né? Esse produto, tá? Eles não comentam isso, eles abrangem como se fosse, né, que a empresa tivesse que cuidar da saúde, né, fora do trabalho. Então, esse aqui está relacionado ao ergonômico também. Vocês vão ver que eu vou comentar com vocês na sequência. Voltando no tempo, esse assunto é muito antigo, como eu comentei. 84, a Organização Mundial de Saúde e a Organização do Trabalho já falavam dessa situação. E ela recrudesceu, né, com seus impactos, especialmente a saúde mental
dos funcionários, dos trabalhadores, com a evolução tecnológica, com o mundo muito rápido hoje, né? Impactou no estresse e outros adoecimentos aos trabalhadores. De maneira bem geral, o que são os riscos psicossociais? São relacionados ao que cabe, o que a gente vai tratar hoje, a organização do trabalho, as interações interpessoais. Como é que é a relação na minha empresa? Né? Como é que funciona a chefia? Eu estive recentemente num grande hotel de Gramado, junto com uma outra Unimed, que a direção do hotel teve que alterar lideranças. As pessoas não sabiam tratar, nem com o público, nem com o trabalhador. Como é que eu estou preparando, como é que eu estou admitindo esses funcionários que precisam interagir, né? Qual é a gestão, qual é a capacitação, como é que eu funciono, né? Então, esse processo inclui metas excessivas, coisas inatingíveis, né? Dentro do... Uma coisa é você fazer um pequeno trabalho durante 1 hora, outra coisa é você semanas e semanas, né? Com algo, né? Que a gente sabe. Jornada extensa. Não é hora extra é o extraordinária. Você faz, eventualmente está na lei, mas não todo dia 2, 3 horas extras. Alguma coisa está errada. Ou eu não planejei bem o processo produtivo. Não é uma coisa, né, que a gente fala, eu tenho que concretar lá um prédio e eu tenho que terminar até às 6 da tarde, mas termina aquilo ali, no dia seguinte volta à normalidade, né? A ausência de suporte, o assédio, né, que é um assunto que está ganhando uma visibilidade muito grande, né, hoje no mundo do trabalho, uma preocupação. Como é que está a minha empresa com relação a isso? Né? E a gente vê isso, e isso acaba derivando na Justiça do Trabalho. No Rio Grande do Sul, o número de assédios esse ano de processos aumentou muito, muito. Vem aumentando a cada ano. Significa que alguém não está fazendo bem essa gestão, não está compreendendo, né, as várias formas de assédio, o sexual, o moral, né, dentro do seu ambiente de trabalho. Não vou dar uma aula de assédio, que é um assunto, aliás, é um bom assunto, né? Paulo, esse assunto acho que já foi conversado aqui, né, entre vocês, que é um assunto bastante relevante hoje, né? Os conflitos, a falta de autonomia. Então, são alguns fatores, né, que pode causar estresse, ansiedade, absenteísmo, presenteísmo, que é o pior cenário hoje. O absenteísmo, o trabalhador saiu, não está aí. Eu tenho que dar um jeito. O presenteísmo não, tem 10 trabalhadores que estão ali. Por qual é a razão que eles estão fazendo? O que está acontecendo? O que está sendo necessário para isso? E outros problemas, né, de saúde mental, não vou tratar dos números aqui, que não é o objetivo. Pode impactar na produtividade, aumento do absenteísmo, e tem empresas que têm um aumento muito grande, já tem estudos isso. O presenteísmo, que é pior que o absenteísmo, já comentei, né, é estar presente, mas não estar presente. Tá? Então, avaliar, aumenta a rotatividade, redução da satisfação, e o clima organizacional não fica, né, o necessário para desenvolver aquilo que se espera. Voltando, então, à NR1, o que ela nos diz? Fatores de risco psicossocial relacionados ao trabalho. Quer dizer, o que o trabalho contribui para aquele afastamento, como está a organização do trabalho, como é que está a divisão das tarefas, como é que está a pressão, né, continuada, por exemplo, né, no trabalho. Então, muito importante perceber nessa frase, no texto, né, pois existem aspectos relacionados ao tema que estão fora do ambiente de trabalho, que não é do ambiente de trabalho. São importantes? São. Se a empresa puder colaborar, maravilha, mas não está na governabilidade da empresa, muitas das vezes, né? O endividamento de um funcionário, um drama familiar. A empresa pode ajudar? Pode fazer escuta, pode ter uma parceria, né, com um psicólogo para auxiliar, né? Mas não é isso que nós estamos tratando. A NR não trata disso. Trata, né, que estão relacionados com o ambiente de trabalho, com a relação de trabalho. E tem nesse manual que eu deixei para vocês, que eu aconselho darem uma lida, profissionais de área de gestão, de áreas de direção, né, dos tópicos principais, que falam, a identificação e avaliação dos riscos de fatores psicossociais. A norma fala fatores, que não é um, são vários fatores, né, relacionados ao trabalho. Incluem aspectos da vida do trabalhador fora do trabalho? Não.
Claro, a gente não consegue dividir, a gente vem com o nosso drama para a empresa, mas não é isso que a norma demanda, né? Ela demanda que se trate e se identifique, se avalie, se verifique melhorias, se faça um plano de ação, no sentido, né, de até conhecer seu ambiente de trabalho. Às vezes, muitas empresas que eu fui não conheciam o ambiente de trabalho seu. Eu identificava problemas, né, como auditor. Gente, vocês não identificaram isso? Às vezes não tem uma boa gestão. O gestor é um brilhante gestor técnico, mas um péssimo gestor de pessoas. Né? Como melhora o gestor de pessoas? Como é que eu capacito essa pessoa, que é um brilhante profissional de reconhecimento para aquela empresa, mas ele não tem uma habilidade, né? Ele não consegue entender os seus colegas, ter estratégias, né, de como gerenciar bem uma equipe. Apoiar ele, valorizar ele, orientar ele. Então, os fatores devem ser identificados, são aqueles relacionados ao trabalho, as questões do trabalho. Bom, esse assunto ele conversa muito com a ergonomia, porque fatores de risco psicossocial, eles são da lógica da ergonomia. Eles nasceram, eles são estruturados, e a norma trabalhou nisso. Né? Essa é a NR17, nos termos da NR17, que é a norma de ergonomia, que vocês devem conhecer, incluindo os fatores psicossociais, onde a gente tem a NR1 com a NR17. E a NR17, ela trata da organização do trabalho. São alguns tópicos, eu não vou aprofundar por causa do tempo, que estão na NR17 da ergonomia. Então, uma empresa que já fez um trabalho de ergonomia, com certeza, né, a gente vai ter, entre aspas, né, menos fatores de risco psicossocial que resolveu investir, né, nesse processo. Quando inicia isso? Aí vocês têm que fazer uma autoavaliação. Vocês, gestores, diretores, gerentes e tal. A avaliação ergonômica preliminar, que está na NR17 desde 2020, e é muito negligenciada, às vezes por médias empresas, especialmente por pequenas empresas. Porque quando se faz a análise preliminar, o profissional, lá um colega da Unimed, né, ele vai aplicar um questionário, perguntas relacionadas àqueles fatores que eu citei ali no slide anterior. E algumas coisas se evidenciam. Então, um instrumento fundamental, se a minha empresa não fez ainda, é realizar a avaliação ergonômica preliminar. Ela é simples, ela é objetiva, ela não é complexa, e se a análise ergonômica demandar, se ela identificar uma condição crítica, aí sim a empresa tem que fazer uma análise ergonômica do trabalho, que é mais complicado, é uma coisa que precisa um profissional. Mas a primeira etapa é a avaliação ergonômica preliminar. Então, se eu tivesse que dar uma dica para vocês, a minha empresa tem uma avaliação ergonômica preliminar? Tem. Eu vou dar uma olhada quem fez, vou conversar com quem fez, o que você avaliou. É um bom ponto de partida, né, para essa questão também. Tá? Bom, como é que vão fazer esse processo assim, de uma maneira bem simples? Depois eu falo da implementação, do que está acontecendo do ponto de vista, né, de prazo desse processo. Primeira coisa, né, a organização vai precisar de uma ajuda especializada, né? Vocês têm que avaliar. Não, nós temos condição, junto com quem presta serviços na saúde ocupacional da gente, se for da Unimed, né, por exemplo, né, envolver as partes interessadas. É um assunto que tem que estar numa pauta, como metas as empresas discutem, como faturamento, como relação com a comunidade. Entrar na pauta, né, como é que está o assunto, né, conhecer, né, internamente, como é que está esse aspecto do risco. Atribuir responsabilidade, comunicar aos trabalhadores. Então, naquele guia, dá umas dicas, né, mais operacionais desse processo. Algumas outras coisas de maneira mais breve, né, porque eu tenho, Paulo, um tempo aqui contigo, né, um compromisso. Vamos trabalhar nesse tempo. Identificar os perigos, avaliar esse processo. Neste caso, se for a Unimed faz esse trabalho dentro, né, do PGR, né, a gente vai estar fazendo também, eu explico um pouco para vocês depois. Verificar, daqui a pouco, atividades específicas que tenha mais afastamento. Opa, aquele setor lá
tem gente se afastando toda semana, ou seja, um atestado de um médico depois do outro, ou do médico do trabalho. O que está acontecendo, né? E é uma prioridade. Não necessariamente o plano de ação precisa começar por tudo. Escolhe algo que realmente tem evidências, ou reclamações dos trabalhadores, ou queixas, né? Ou um ambiente, às vezes, muito tóxico, né? Fica um ambiente muito de enfrentamento, às vezes, entre chefia e funcionários, ou entre funcionários, né? O que está acontecendo? Aí, quem sabe, procurar um apoio, procurar uma ajuda, né? Ou aplicar de uma forma piloto também é uma possibilidade. Bom, existem aspectos técnicos, né, que a norma pede, definir a severidade, a probabilidade, para definir se o nível de risco é alto com relação a um possível impacto, né, na saúde dos trabalhadores. E preparar uma lista, né, de ergonomia. Por exemplo, a empresa tem assédio de qualquer natureza, como é que eu sei? Né? Eu vou consultar os trabalhadores. Né? Eu vou ter uma escuta. Eu posso ter um canal de denúncia. Baixa clareza no papel. Né? Qual é o papel de cada um? Tem empresas que às vezes não tem muito definido, né? Todo mundo faz tudo, mas tem o papel. Baixa recompensa e reconhecimento. Não tem reconhecimento. O reconhecimento não precisa ser financeiro só. Pode ser moral, pode ser educacional, né? No sentido. E assim, isso aqui é um exemplo só. Tá? É um exemplo de um trabalho, né? Que trabalho em condições de difícil comunicação, muitas das vezes, né? Trabalho isolado e assim por diante, que pode impactar, né, em transtorno mental ou, às vezes, em doenças relacionadas ao trabalho. Tá? Bom, o Ministério do Trabalho não define nenhuma metodologia para avaliar isso. Eu vou mostrar um exemplo só, tá? Um exemplo de uma metodologia que a Unimed está trabalhando, está discutindo, depois eu mostro o que está se fazendo no sentido de auxiliar, selecionar ferramentas para poder fazer essa identificação e essa avaliação de que riscos psicossociais a empresa tem. Então, o Ministério do Trabalho não define metodologia nenhuma, é uma escolha da empresa e de seus profissionais, sejam internos, sejam externos. Quais as estratégias? Né? Observar a atividade do trabalhador, incluindo o diálogo, né? A conversa, a escuta, a participação, né? O envolvimento dele. Utilizar pesquisas, pode realizar oficinas, né? Eventos internos com pequenos grupos, ou outras coisas, né? Para criar um ambiente de confiança, manter o anonimato, né? Nas pesquisas. Não é algo, né? Que as pessoas devam, é a expressão dela nesse processo. Aqui é selecionar ferramentas cientificamente fundamentadas, né? A norma, o guia pede ali, para avaliar esse fator de risco psicossocial. Bom, aqui eu peguei uma tabela bem simples para poder ajudar vocês a entender um pouco melhor. Nesta aqui, nós temos a tradicional avaliação psicossocial, que muitos de vocês conhecem, que tem trabalhadores que trabalham em espaço confinado e em altura. Essa aqui é uma avaliação individual. É o trabalhador que é avaliado se ele tem uma capacidade psicossocial de fazer um trabalho em altura, por exemplo. Se ele não tem, né, nenhuma questão relacionada a emocional, se ele não tem problema de altura ou física também de avaliação. Isso aqui, então, está no PCMSO, já é bastante antiga. Tem aspectos de rastreamento de transtornos mentais. Isso aqui não é obrigatório legalmente. Não é isso que o assunto, né, nós vamos tratar. Isso aqui não tem. Mapeamento de fatores no trabalho. Também não é. O que nós vamos fazer é avaliar os riscos psicossociais. Para isso, a gente usa ferramentas. Tá? Tem várias ferramentas que pode ser usada pela empresa de vocês, se vocês quiserem fazer internamente, ou para a empresa que presta, né, serviço em saúde ocupacional. Tem um monte de ferramentas, tá? São todas validadas internacionalmente, essas ferramentas aqui, algumas validadas no Brasil, tá?
de a empresa estar usando essas ferramentas, se ela quiser, ou conversar com a empresa de saúde ocupacional com relação a isso. Eu vou citar uma ferramenta que ela é muito usada no Brasil, ela já é usada há bastante tempo, tá? Que é do HSE. HSE é o Ministério do Trabalho inglês. Eles elaboraram uma ferramenta, são 35 perguntas que são feitas aos funcionários, anônimas, tá? Essas perguntas têm um anonimato, e tem uma escala. Tá? Essa escala vai de nunca até sempre. Né? Então, é uma escala de Likert, né? Que a gente chama. Ele responde e é feita uma avaliação. São 7 parâmetros que são avaliados. Como é que são as demandas, na percepção dele. Como é que é essa demanda de trabalho, né? Como é que é o mecanismo de controle? Tem um controle rigoroso, absurdo, que me estressa, ou é um controle normal, né? Controle tranquilo. Apoio dos... Deixa eu voltar aqui, que foi. Apoio dos colegas, apoio da chefia, relacionamento, cargo, mudanças. Né? Então, são avaliadas essas dimensões, né, ou domínios que eles chamam. Tá? Isso aqui eu só repeti de uma maneira mais didática aquilo que eu falei. E aí é avaliado, isso aqui é um exemplo. Tá? O Hospital da Unimed já usava há bastante tempo essa metodologia, desde 2019. Então, isso não é uma novidade. Talvez para vocês, né, para muitos de vocês, seja uma novidade, mas empresas de maior porte já usavam esses questionários para avaliar, né, como é que está o risco psicossocial do conjunto dos trabalhadores. Então, isso aqui é com técnica de enfermagem do setor, onde são aplicados esse questionário, aquelas perguntas, eu comentei, e tem a avaliação. E tem um critério. Né? Por exemplo, nesse setor aqui, o risco foi baixo. Né? Buscar situações pontuais de melhoria. Poderia dar um risco muito alto, né? Onde ações urgentes. Então, pode ter em alguns ou em vários. Né? Esse aqui já teve problema num determinado... É um setor, era com auxiliares administrativos. No setor, a questão era do controle. 66,67 diz que tem o problema de controle, né? E o outro era de relacionamento. Então, são ferramentas que se usa no trabalho para a gente avaliar esses riscos. Tá? Bom, vou dar um exemplo assim, mais geral, né, de como isso seria uma coisa mais prática, tá, que facilite. Vamos pegar um exemplo deixa eu voltar aqui. Do escritório de assessoria jurídica. Tá? O escritório atende conjunto grande de empresas aqui da região e vão fazer uma avaliação. Tá? Fazer uma avaliação. Vamos pegar um perigo, por exemplo, excesso de demandas no trabalho, sobrecarga. Né? Por N razões. Né? Qual é a razão que foi identificada? Né? Alta demanda no atendimento de cliente. Tem muito cliente ligando, muito movimento nessa área. Qual é as fontes possíveis? Né? Alta demanda, perdão. Qual é as consequências possíveis? O estresse, esgotamento, pode ter depressão, doenças vasculares, enfim, consequências relacionadas a isso. Qual é o grupo? Eram 4 trabalhadores que laboravam nesse setor. Quais as medidas preventivas implementadas? Nenhuma. A empresa nunca se preocupou com essa questão, né? Nunca avaliou, nunca identificou, né? Esse problema. Então, a equipe com elevada carga de trabalho, frequentes horas extras por ter que dar conta da demanda, atendem clientes via telefone, e-mail, WhatsApp, volume excessivo, duração de 8 ou mais horas extras, exigência alta, né? Uma exigência alta. Então, aí, né, eu não vou trabalhar aqui com isso aqui, porque eu acho que não cabe aqui, nós avaliamos, né, se avaliou que o nível de risco é muito alto. Coisas precisam ser avaliadas e feitas ali. Então, o que pode se trabalhar para o excesso de demandas das sobrecargas? Pois é, priorizar a tarefa, né, maior autonomia e flexibilização do horário,
pausas adequada e regulada, qualificação contínua. Então, isso aqui é só um exemplo. Trabalhar um plano de ação, cada empresa vai ser diferente, mas vai ter, né, o conjunto, né, de ações para mitigar aquele risco, se não eliminar, provocar. Né? Então, aqui um plano de ação, ações. Aqui é exemplo, né? Adotar pausas regulares de 10 minutos manhã ou tarde, implementar ou priorizar, implementar um processo de priorização de tarefas e assim por diante. Aí tem o cronograma, enfim, os responsáveis daquela empresa. Então, o risco psicossocial precisa ser identificado e depois avaliado. Definir o nível de risco, se ele é elevado, baseado em instrumentos, né, que são questionários. Tem outras abordagens? Tem. A empresa pode usar outras abordagens, mas elas precisam ser validadas. Tá? Precisam ser abordagens cientificamente validadas, não pode ser uma abordagem criada aí por algumas pessoas. Né? Precisa ter todo um critério científico. Bom, a ANR não determina a metodologia. Não identifica qual o profissional que vai realizar essa avaliação. Né? Depois eu vou comentar o que a Unimed está fazendo como exemplo, como experiência. Ela não diz, precisa ser um psicólogo? Não necessariamente. Precisa ser alguém que conheça a organização do trabalho, que entenda a organização, que conheça, obviamente, segurança e saúde, ergonomia, né? Essa relação. Quais fatores devem ser avaliados? Também a norma não diz, porque os fatores psicossociais são vários, né? Já comentei algumas aí. E quem tem estudos ergonômicos, já mapeado uma avaliação ergonômica preliminar ou uma análise ergonômica, né, já vai ter um bom trabalho, já vai, se for feito um bom trabalho, um trabalho correto, um trabalho sério, né, vai ter bastantes informações. O Ministério do Trabalho, através dessa nota técnica, não define o profissional. É uma pergunta que sempre faz. Mas eu tenho que contratar um psicólogo, um ergonomista, um médico de trabalho, seja lá quem for. A norma não define. A empresa que vai ver, em função, né, da sua situação, quem ela vai contratar para a identificação e a avaliação. Não é depois de estar realizado, ou pode ajudar no plano de ação. Eu vou colocar um pouco, Paulo, e já terminando aqui por causa do horário, tá? Teu horário, o que a Unimed fez, só para dar uma experiência nossa da casa, né? Vocês são parceiros, né, Paulo, sim, de lojas há bastante tempo, da saúde ocupacional da Unimed. O que a gente fez, assim, que seria um exemplo de uma empresa também, né? Obviamente, a empresa não tem, né, o background, né, o conhecimento para se aprofundar. Então, o que a gente fez na Unimed? A gente começou lá em agosto, quando foi publicado, a tentar entender o que era. Né? O que é isso? Né? Então, a gente foi vendo que era relacionado ao trabalho, ao ambiente de trabalho, como é que funciona, né, a organização do trabalho, né, e como seria a aplicação dessa mudança da ANR em reuniões. A gente chamou especialistas, né, profissionais, fez lá reuniões da Unimed para esclarecer a gente também. Precisasse conhecer o assunto, mas escutar e trocar experiências é fundamental, né, em todos os ramos de negócio. A equipe da saúde ocupacional começou a fazer treinamentos. Fizemos um treinamento com um profissional, os colegas fizeram, assistimos todas as lives do Ministério do Trabalho, tem várias lives aí na internet, são lives de 30, 40 minutos, que ajudam, né? Sempre de uma live, opa, esse falou uma coisa aqui, falou uma coisa ali, esse outro falou, né? Especialmente de órgão de governo. Cuidado, porque está cheio de picareta nesse negócio. Né? A palavra bem... Tem muita gente que está vendendo coisas que vocês vão comprar e não precisa. Aquele negócio, né? Embutiu lá. Procurem, né, entender um pouquinho de maneira simples, né? E tem coisas que são fáceis de entender. Bom, aí nós temos que usar metodologias para esse trabalho. Não é um trabalho... Dá para se entrevistar os trabalhadores? Dá, mas algumas vezes eu preciso entender do setor, né? Como é que está aquele setor, né? Como é que está esse setor do nosso café da manhã aqui no Sim de Lojas aqui? Como é que está, né? Aplicar um questionário, a gente vai fazer avaliação, vai às vezes verificar que está tudo bem, ou ter surpresas. Se tiver surpresa, não é ruim.
eu estou prevenindo. Tem alguma coisa errada que eu não captei ainda, né? Que eu não captei ou alguém está escondendo, né? Esse drama que depois pode virar uma ação trabalhista e coisas muito mais graves do que isso. Então, a gente estudou metodologias, tá? A gente trabalhou com esse assunto, né, de questionamentos, enfim. A gente vai fazer uma capacitação agora em breve para os nossos colegas, né, da área de segurança, mais aprofundada agora, né? Bem mais aprofundada a gente está trabalhando. A gente fez um piloto em empresa. Tem uma empresa aqui da Serra, a gente fez um piloto, a empresa aceitou, foi muito bacana, se aplicou aquele questionário, como vai ser aplicado, e os resultados foram extremamente interessantes. A empresa até gostou, porque algumas coisas apareceram que foram importantes para ela. Ela nunca tinha feito isso, uma empresa de uns 40 empregados, e nunca tinha, tipo assim, considerado isso como fator importante da gestão, né? A gente vai fazer mais pilotos, tá? Vai fazer mais pilotos agora no decorrer dos meses para compreender melhor, para implementar melhor, né? E para a empresa entender esse processo. A gente também trabalhou com a empresa que elabora o nosso software, tá? Para operacionalizar esse questionário, essa metodologia, que vai ser por meio de um aplicativo. Né? Vai ser um aplicativo, o trabalhador recebe via, enfim, né? Vai ter as formas, observada a anonimidade, regras de LGPD, enfim, depois compila isso, o profissional da Unimed vai avaliar e vai conversar com a empresa. O que aconteceu, né? Antes de colocar no PGR, colocar, né? Olha, nós descobrimos que esse tópico de chefia está com um problema sério. O que fazer, né? Porque isso alguma coisa vai gerar, né? Ou para entender também o que está acontecendo. Então, de uma maneira simples, este é o famoso risco psicossocial em meia hora. Quais que envolve? Envolve o funcionário, envolve representante do empregador e o profissional que vai trabalhar nesse processo. Avaliador, colaborador, enfim, os vários profissionais que vão estar envolvidos para definir, né, se tem um nível de risco elevado naquele aspecto, né, ou não. Tem algumas coisas, Paulo, que são, diríamos, fáceis, factíveis. Hora extra. Ora, esta você identifica muito fácil. E outras coisas que são muito mais sutis, muito mais complexas, né, de até, né, avaliar, né, e de estar depois, obviamente, implementando a ação, né, dos aspectos. Metas, às vezes é um pouco mais fácil, mas o que essa meta está impactando, né, no trabalhador? O cara não consegue, né? Todos nós sabemos aí, telemarketing, né? Telemarketing é um setor de adoecimento muito grande, né? Porque, né, a gente vê quando é atendido, né? A pessoa já quer o próximo, né? O próximo que eu tenho lá um tempo e eu não posso dar muita atenção e assim por diante, né? Então, esse é um aspecto. Bom, a notícia, né? E a notícia desse processo, só para a gente fechar, Paulo, tá. O ano passado, quando eles publicaram, né, foi dado até maio desse ano. Bom, esse processo tinha logo aquele manual a ser publicado. O manual foi publicado esse ano agora, um mês atrás, 2 meses. O empresariado reclamou, e com justiça, né, porque ficou muito atropelado esse prazo. Tá? Foram lá conversar com o ministro, e o ministro, da vez passada, ele disse que ia prorrogar por 1 ano e disse que ia ter uma fiscalização educativa. Né? Tinha uma fiscalização educativa. Se avaliou que isso é inviável. É inviável, né? Tem quesitos legais, o Ministério Público não precisa seguir esses quesitos do ministro e assim por diante. Então, coincidentemente hoje, né, o ministro publicou que prorrogou por 1 ano. Tá? Então, entra em vigor em 25 de maio de 2026. Tem um lado muito bom, dá para se preparar com qualidade. Né? Então, tem um prazo, né? Porque o prazo legal era todas as empresas estar pronta agora, né? Agora foi os 9 meses, né, Paulo? Está pronto agora. E a gente sabia, né, que não tinha perna, primeiro,
pela novidade do assunto, pela sensibilidade do assunto, que é diferente de um ruído de uma máquina, de um produto químico que eu posso trocar, posso colocar um sistema de exaustão, ou de uma cadeira, de um sistema de ergonomia que eu posso adaptar, né? Esse ele é muito mais complexo, né? Então, foi prorrogado até o ano que vem, é uma oportunidade boa, né? Eu achei justo, né, nesse processo, né, porque o prazo realmente foi muito... Já devia ter sido feito isso o ano passado, o início desse ano, né, para não ficar essa coisa de idas e vindas. Perdeu até credibilidade, isso impacta na credibilidade. Não é bom essas coisas. Define, discute, avalie e tal. Então, o prazo é até 25 de maio de 2026. É até, não é depois, né? Não é começar depois, né, Paulo? É começar... agora é a oportunidade, né, de avaliar quais são os seus, o que tem de bom, e tem coisas boas, como aquele piloto que a Unimed fez naquela empresa, que estava bem, né, e coisas que vão aparecer, né, que vão ser discutidas, e aí os devidos planos de ação, ou os devidos auxílios externos, por exemplo, né, que podem ser necessários para aquela empresa. Então, Paulo, era isso, assim, de uma forma rápida, tentando ser o mais didático possível, sim, nesse aspecto de estar contribuindo com vocês. Tem o vídeo, bem lembrado. Tem um vídeo agora que todos vão se sentir nesse vídeo. Ele é um vídeo que não fala, é um vídeo do Napo, mais famoso. Pode passar. Tá? Obrigado, e fico aí à disposição de vocês, do presidente, secretário, tua, para tentar, assim, ajudar vocês. É isso, né? Hoje em dia é tudo isso. É o WhatsApp, é o e-mail, é a live. Então, isso tem um preço, às vezes, né? E gerenciar bem isso é o fundamental.
Iniciativa Cindy Lojas Farroupilha.